Potenciação e radiciação. Potenciação. Uma potência é um produto de fatores iguais. Potência é o resultado da operação chamada potenciação. Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 elevado a 5. Beleza? Então, essa aqui é uma operação chamada potenciação. O resultado disso aqui, eu chego a uma potência. Beleza? Então, esse 2 aqui ele é chamado de base. E o 5 é chamado de expoente. Como é que é feita a leitura? 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. Ou 2 elevado à quinta potência. Certo? Bem, esse 5 aqui representa o número de vezes em que a base se repete. Então, a base se repete 1, 2, 3, 4, 5. Logo, nós temos que o expoente é igual a 5. Se a base repetisse 7 vezes, nós tínhamos aqui que 2 elevado a 7. Ok? Então, o expoente, que é esse númerozinho aqui de cima, representa o número de vezes em que a base se repete. Ok? Vamos para o próximo quadro. Termos da potenciação. 2, base, 5, expoente. Continuando aqui o exemplo anterior, 2, base, 5, expoente. Vamos provar no cálculo 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 32. Vamos provar que 2 elevado a 5 é igual a 32. Beleza? Então, ó, multiplicando aqui 2 vezes 2 e 2 vezes 2, nós temos que é igual a 4 vezes 4 vezes 2. Beleza? Multipliquei primeiro esse 2 vezes 2, que deu 4. 2 vezes 2, que deu 4. E abaixei esse 2 aqui. Agora vamos multiplicar 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vezes 2, igual a 32. Então, podemos afirmar, ou podemos concluir, que 2 elevado a 5 é igual a 32. Ok? Então, 2 elevado a 5 é igual a 32. Ou 2 elevado à quinta potência é igual a 32. Beleza, pessoal? Então, quando você quiser calcular a potência, você vai repetir a base o tanto de vezes que for o expoente. Nesse caso aqui, o expoente não é 5, então a base vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser igual a 32. Beleza? Ok? Vamos para o próximo quadro. Casos especiais de potência. Primeiro caso, potência de expoente 1 é igual a base. Então, toda potência de expoente 1, o resultado vai ser sempre igual à própria base. Por exemplo, 13 é a base, o 1 é o expoente. Então, o 1 sendo expoente, o resultado vai ser igual à própria base. A base é 13. Então, 13 elevado a 1 é igual a 13. Beleza? Só recapitulando, quando a potência de expoente for igual a 1, o resultado sempre vai ser igual à base. Beleza? Vamos para o próximo caso. Segundo caso, potência de base não nula. Expoente 0 é igual a 1. Bem, o que é que ele está dizendo aqui de potência de base não nula? Essa potência aqui, de base não nula, ele está dizendo que a base tem que ser diferente de 0 e nunca igual a 0. Pois se a base for igual a 0, o resultado vai ser igual a 0. Ok? Então, a base nunca pode ser igual a 0. Beleza. E o expoente igual a 0. O resultado vai ser igual a 1. Então, vamos lá. 17 igual a 0. Desculpa, 17 elevado a 0. 17 elevado a 0, o resultado vai ser igual a 1. Então, a base, você observa aqui, ó, que não é igual a 0. A base não pode ser igual a 0. A base ela tem que ser não nula, beleza? Então, 17 elevado a 0 é igual a 1, ok? Beleza. Próximo quadro.
Potência e sistema de numeração. Fazendo a decomposição de 7.234. Então, no primeiro momento, nós vamos relembrar a decomposição do sistema de numeração decimal. Então, vamos decompor o 7.234, que é igual a 7.000 mais 200 mais 30 mais 4. Beleza? Então, essa aqui é a decomposição simples do sistema de numeração decimal. Continuando, 7.234 é igual a 7 vezes 1.000 mais 2 vezes 100 mais 3 vezes 10 mais 4. Então, vamos fazer uma outra decomposição, só que vamos pegar o 1.000, o 100 e o 10, vamos colocar em potência de base 10. Veja só, 7.234 é igual a 7 vezes 10 elevado a 3, mais 2 vezes 10 elevado a 2, mais 3 vezes 10 elevado a 1, mais 4 vezes 10 elevado a 0. Então, você observa que no lugar do 1.000 eu tenho 10 elevado a 3, no lugar do 100 eu tenho 10 elevado a 2, no lugar do 10 eu tenho 10 elevado a 1. E aqui ó, eu tenho 10 elevado a 0. O 10 elevado a 3 significa dizer que esse 3 aqui corresponde ao número de vezes em que o zero se repete. No caso aqui, ó, quantos zeros eu tenho aqui no 1.000? Eu tenho 3 zeros, então é 3 o expoente. No caso aqui eu tenho 100, o 100 tem 2 zeros, então o expoente é 2. O 10 eu tenho 1 zero, então o expoente é 1. E aqui, pessoal, por que que o 4 aqui não tem nada? Na verdade tem. O 4 aqui, ele é 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4. Então, como assim? Lá no caso especial de potência, vimos que quando o expoente for igual a 0, o resultado sempre vai ser igual a 1. Então, 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, 4 vezes 1 é 4. Por isso é que se dá o 4 aqui sozinho, certo? Então, potência de base 10. Potência de base 10. Potência de base 10 é você colocar o valor decimal em base 10 e contar a quantidade de zeros que tem no número. Então, nesse caso aqui, ó, o 1.000 tem 3 zeros, então é 10 elevado a 3. 100 é igual a 10 elevado a 2. 10 é igual a 10 elevado a 1. E 1 é igual a 10 elevado a 0. Certo? Então, pessoal, na potência de base 10, você vai conservar o 10 e contar quantos zeros tem para colocar o valor lá correspondente no expoente. Beleza? 1.000 não tem 3 zeros, então o expoente é 3. O 100 não tem 2 zeros, então o expoente é 2. O 10 só tem 1 zero, então o expoente é 1. E o expoente é 0 aqui, no caso o resultado só pode ser igual a 1. Beleza? Ok? Sistema de numeração binário. O sistema de numeração binário, ou de base 2, é um sistema de numeração posicional em que todas as quantidades se representam com base em dois números, ou seja, 0 ou 1. Então, o sistema de numeração binário, pessoal, ele é muito utilizado na área da informática, no processamento dos computadores, não é? Então, além da energia para que o computador realmente funcione, possa processar todos os dados, ele tem dentro dele um sistema de numeração binário, ok? Isso mais na frente, quando vocês forem estudar essa parte de informática, futuramente, mais aprofundado, você vai entender melhor o que é um sistema de numeração binário. Mas nesse caso aqui, o sistema de numeração binário, ele está associado à potência. No caso aqui, a potência de base 2. Então, vamos lá. Calcular o binário de 37, ou calcular 37 na base 2. Então, vamos lá. Para você determinar o binário de 37, você vai sempre pegar o número, dividir sempre por 2, ok? Então, você vai pegar o 37, dividir por 2. 37 dividir por 2. Sempre você vai dividir por 2. Então, 37 por 2 é igual a 18. O resto, 1. Dividindo 18
por 2 dá 9 e o resto 0. Novamente, vamos dividir o 9 por 2, dá 4, o resto 1. O 4 dividido por 2 dá 2, o resto 0. E por fim, 2 dividido por 2 dá 1 e o resto 0. Então, você observa que o 37 ele foi dividido por 2. Então, o quociente também foi dividido por 2, o outro quociente, até o último, até o resultado aqui, não der mais para dividir, ok? Ou, no caso aqui, até dar 1 o valor do quociente. Então, você divida sempre dessa forma aqui, em forma de escadinha. Beleza. Agora, você observa que nós temos o resto destacado aqui em vermelho, que é 0, 0, 1, 0, 1. Então, a gente vai escrever esse número de trás para frente. Então, vamos pegar o resto, mas temos que pegar também o último resultado do quociente que deu 1. Então, vamos pegar o 1 e escrever de trás para frente. Então, vai ficar assim, ó. Esse 1 vem para cá, o 0, 0, 1, 0 e o 1. Então, você escreveu o número pegando o resultado aqui 1 e pegou os valores do quociente. Você escreveu de trás para frente. Beleza? Então, esse aqui é o binário de 37, ou 37 na base 2. Então, você tem o seguinte. Esse número aqui, se você quiser encontrar o valor correspondente ao número decimal, você vai pegar o 1 multiplicar por 2, o 0 multiplicar por 2, multiplicar por 2, o 1 multiplicar por 2, o 0 multiplicar por 2 e esse 1 multiplicar por 2. Então, quando você quiser calcular o inverso, ou seja, do binário para achar o número, você vai pegar cada binário desse aqui, ó, cada valor desse aqui você vai multiplicar por 2. Então, ó, 2 vezes 1, 2 vezes 0, 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 0, 2 vezes 1. Então, você vai somar, certo? Mas antes de somar, você vai ter que colocar os expoentes em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Olha só, e sempre começar do zero. Então, ó, bem aqui nesse 2 aqui, ó, você sempre vai começar do zero. 0, então fica 2 elevado a 0, ó. 2 elevado a 1. Aqui, ó, 2 elevado a 2. 2 elevado a 3. 2 elevado a 4. E 2 elevado a 5. Ou seja, você vai começar do 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, você sempre vai anotar os expoentes dessa forma. Começar sempre do 0 até o maior. Ok? Beleza, pessoal? Pois bem, o cálculo como é que ficaria? Aqui, você tem 2 elevado a 5 é igual a 32. Aqui, ó, 2 elevado a 4 vezes 0, ó, aqui é 0. Todo número multiplicado por 0 dá 0. E aqui vai dar 0. Então, fica 32 mais 0. Certo? Aqui, ó, também vai dar 0. 0 vezes 2 elevado a 3 vai dar 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. 2 vezes 2 elevado a 1, ou, desculpa, 1 vezes 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 dá 4. 4 vezes 1, 4. Mas, ó, também vai dar 0, pessoal. 2 vezes 0 dá 0. E aqui, 1 vezes 2 elevado a 0, todo expoente igual a 0 vai dar 1. Então, 1 vezes 1 dá 1. Então, você tem, ó, 32 mais 4 dá 36, mais 1, que dá 37. Então, esse resultado aqui dá 32, esse resultado aqui dá 4, e esse resultado aqui dá 1. Então, 32 mais 4 mais 1 dá 37. Então, está aí o problema, no caso, em ordem
inverso, ok? Então, esse é o sistema de numeração binário, beleza? Vamos para o próximo quadro. Leituras especiais das potências, ou das potenciações. Bem, pessoal, quando o expoente é igual a 2 ou 3, chamamos de quadrado ou cubo. Então, destacando aqui, ó, quadrado ou cubo. Essa denominação veio do cálculo da área de um quadrado, que é o produto de dois números iguais, lados iguais. E do volume do cubo, que é o produto de três fatores iguais, comprimento, largura e altura. Então, pessoal, quando você tem o expoente igual a 2, você chama ele de quadrado. Quando você tem o expoente igual a 3, você chama ele de cubo, ok? Então, ó, você tem 5 elevado a 2. Esse 2 aqui, a leitura é 5 ao quadrado, ok? Você tem 5 elevado a 3, no caso aqui você tem 5 ao cubo, a leitura, ó, 5 ao cubo, ok? Então, essa leitura também pode ser feita, e na maioria das vezes ela é mais utilizada, porque ela é bem mais simplificável e bem mais rápido para você escrever. No caso aqui, ler. Então, 5 ao quadrado e 5 ao cubo. 2 quadrado, 5 cubo, ok? Próximo. Quadrados perfeitos. Elevando ao quadrado os números naturais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Bem, no quadro anterior eu falei sobre o 2, que é o quadrado, e o 3, que é o cubo. Nesse caso aqui, a gente vai pegar apenas o quadrado, que representa o expoente 2. Então, o que ele está dizendo aqui? Se a gente pegar todos esses números aqui, ó, e elevar a 2, ou seja, pegar todos e elevar ao quadrado, nós temos 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado e assim por diante. Então, 0 ao quadrado é igual a 0. 1 ao quadrado é igual a 1. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Então, você observa, pessoal, que esse quadrado aqui, na verdade, é a multiplicação. Olha só. 11 ao quadrado é igual a 11 vezes 11. 11 vezes 11 é 121. 12 ao quadrado é igual a 12 vezes 12. 12 vezes 12 é igual a 144. 13 ao quadrado é igual a 13 vezes 13. 13 vezes 13, 169. 14 ao quadrado é 14 vezes 14. 14 vezes 14 é 196. Beleza, pessoal? Então, logo, todo número elevado ao quadrado é considerado quadrado perfeito, ok? Então, todo número cujo expoente for igual a 2, você considera ele como um quadrado perfeito. Beleza? Ok? Radiciação. Raiz quadrada. Raiz quadrada é uma operação matemática particular da radiciação. Ela é o inverso da potenciação de um número elevado a 2. A raiz quadrada é a operação inversa da potência de expoente 2. Então, pessoal, o que ele está dizendo aqui? Que a raiz quadrada é a operação inversa da potência de expoente 2. Então, vamos lá. Então, radical. O radical é o sinal. Esse número aqui que está dentro do radical é chamado radicando. E o resultado é chamado de raiz. Então, vamos lá. Ó. Cálculo da raiz quadrada. Então, pessoal, o cálculo da raiz quadrada é a operação inversa da potência de expoente igual a 2. Então, ó, nós temos raiz quadrada de 9 é igual a 3. Pois 3 vezes 3 é igual a 9. Raiz quadrada de 16 é igual a 4, pois 4 vezes 4 é 16. Raiz quadrada de 25 é 5, pois 5 vezes 5 é 25.
Raiz quadrada de 36 é 6, pois 6 vezes 6, 36. Raiz quadrada de 49 é 7, pois 7 vezes 7 é 49. Então, nesse primeiro quadro aqui, você observa que nós temos um produto, e esse produto aqui é igual a dois fatores. Aliás, esse produto tem dois fatores iguais. Então, toda e qualquer raiz quadrada, o produto tem dois fatores iguais, beleza? Aqui nesse segundo quadro, nós temos a comprovação da operação inversa. Olha só, raiz quadrada de 9 é igual a 3, pois 3 ao quadrado é 9. Então, ó, é uma operação inversa. Ó, 3 ao quadrado é igual a 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 16 é 4, pois 4 ao quadrado é 16. Raiz quadrada de 25 é 5, pois 5 ao quadrado é 25. Raiz quadrada de 36 é 6, pois 6 ao quadrado é 36. Raiz quadrada de 49 é 7, pois 7 ao quadrado é igual a 49. Então, toda raiz quadrada é extraída pelo número quadrado perfeito. Então, o expoente é um quadrado. O expoente é igual a 2. Então, o cálculo da raiz quadrada é o inverso da potência de expoente igual a 2, ok? E é justamente os números quadrados perfeitos, beleza? Ok. Propriedades das potências. Primeiro caso, multiplicação de potências de mesma base. Na multiplicação de potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Então, vamos ver aqui, ó. 2 elevado a 3, ou 2 ao cubo, vezes 2 ao quadrado, você vai conservar a base. Olha só, vou conservar a base e vou somar os expoentes. Olha só, vou somar os expoentes. Vai ficar, ó, 2 mais, vai ficar 3 mais 2, igual a, conservando a base, vou somar. Quanto é 3 mais 2? 5. Então, fica 2 elevado a 5. Então, está feito aí o cálculo do produto de potências de bases iguais, ok? Segundo caso, divisão de potência de mesma base. Você vai conservar a base e subtrair os expoentes. Então, ó, você tem 2 elevado a 3, ou 2 ao cubo, dividido por 2 ao quadrado, vai ser igual a 2, vou subtrair os expoentes, vai ficar 3 menos 2. 3 menos 2 é igual a 2 elevado a 1. Então, ó, 3 menos 2 é igual a 1. Então, vai ficar 2 elevado a 1. Beleza? Então, a propriedade de potência é bem simples. Na multiplicação, você conserva a base e soma os expoentes. Na divisão, você vai subtrair, diminuir os expoentes e colocar a base, ok? Certo? Vamos lá. Expressões numéricas. Para resolver uma expressão numérica, efetuamos as operações obedecendo à seguinte ordem. Então, pessoal, é importante você obedecer às ordens de cada operação. Então, quando uma expressão vier precedida de potência e radiciação, você tem que resolver primeiro as potências e as radiciação. Por segundo, a multiplicação e a divisão. E por terceiro, a adição e subtração. Então, exemplo. Olha só, eu tenho... Aqui no exemplo A, você tem 5 mais 3 ao quadrado vezes 2. Então, como é que ficaria? Ó? 2 mais 3 vezes 2. 5 mais 3 ao quadrado vezes 2. Então, você vai aqui, ó, você não vai somar esse 5 com esse 3 aqui, não. Ó. Você primeiro tem que calcular a potência. Quanto é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. Então, você vai colocar 5 mais 9 vezes 2. Depois, você vai multiplicar 9 vezes 2. Então, vai ficar assim, ó, 5 mais 9 vezes 2, 18. Então, 5 mais 18, que é igual a 23. Beleza? No exemplo B, você tem 7 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. Você vai desenvolver primeiramente o 7 ao quadrado, que vai ficar 49. Depois multiplicar o 4 vezes 2, que dá 8. E repetir o mais 3. Então, vai ficar 49 menos 8 mais 3. 49 menos 8 dá 41.
41 mais 3, 44. Beleza, pessoal? Então, ó, primeiro, numa expressão numérica, você tem que resolver as potências e radiciações. Segundo, multiplicação e divisão. E por terceiro, adição e subtração, obedecendo sempre essa ordem, ok? Vamos para um próximo exemplo. A expressão onde aparecem os sinais de associação e que devem ser eliminados nesta ordem. Então, pessoal, quando você tiver sinais de associatividade, como parêntese, colchete e chaves, você tem que resolver na seguinte ordem. Então, vamos lá, com um exemplo. Fica bem mais fácil de entender. Olha só, na letra C você tem 40 menos, abre colchete, 5 ao quadrado, mais, abre parênteses, 2 ao cubo, menos 7, fecha parênteses e fecha colchete. Então, primeiramente, você vai resolver o que está dentro do parêntese. Então, dentro do parênteses, você tem uma potência. Olha só, você vai repetir o 40, você vai repetir o 40, vai repetir esse 2 elevado a 5, ou se você quiser resolver, pode resolver logo de cara também, mas vamos resolver logo esse parênteses aqui, ó. Vamos lá. 40 menos, abro o colchete, 5 ao quadrado, mais, vou resolver aqui, ó, 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então, 8 menos 7. Então, está bem aqui assim, ó, o primeiro passo. Fecha a chave, fecho o parênteses e fecho o colchete. Beleza? Vou repetir aqui agora, ó, o 40 menos. Quanto é 8 menos 7? 8 menos 7 é 1. Então, você coloca 1 aqui, ó, você já eliminou o parêntese. Então, você vai só agora repetir o colchete, 25 mais 1, e fecha o colchete. Então, 25 mais 1, eliminando o colchete, dá 26. Então, 40 menos 26 dá 14. Ok, pessoal? Então, você tem que, primeiramente, eliminar o parêntese, depois os colchetes. E, por último, a chave, se tiver. Vamos aqui para mais um exemplo. 50 menos, abre chave, 15 mais, abre colchete, 4 ao quadrado, dividido por, abre parêntese, 10 menos 2, fecha parêntese, mais 5 vezes 2, fecha colchete, fecha a chave. Vai ser igual a, olha só, eu vou resolver logo o que está dentro do parêntese. Então, ó, 50 menos, abre chave, 15 mais, abre colchete, 16, porque ó, 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Dividido por 8. Onde é que veio esse 8 aqui? Ó? Esse 8 ele veio justamente aqui do 10 menos 2. 10 menos 2, 8. Já eliminei o parêntese, ok? Mais 10, fecha colchete, fecha a chave. Pois bem, agora vamos lá. Vou repetir todo o processo aqui do 50, do 15, do mais. E agora eu vou dividir aqui, ó, o 16 por 8. 16 por 8 dá 2. Então, vou fechar o colchete. Aliás, vou abrir o colchete aqui, ó, mais 2, né? Que 16 por 8 dá 2. Mais 10, fecha o colchete, fecha a chave. Agora eu vou somar aqui dentro do colchete. Quanto é 2 mais 10? 2 mais 10, 12. Então, agora eu eliminei o colchete, ó. Eu vou abrir a chave, 15 mais 12, e vou fechar a chave. Então, 15 mais 12 dá 27. Então, você agora tem 50 menos 27, que é igual a 23. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Estudem. Matemática, você só aprende com prática. Eu costumo sempre dizer que matemática você aprende praticando. Matemática rima com prática, certo? Valeu e bons estudos!